Tem um pessoal que já teve aula comigo, tem um pessoal que não teve aula comigo. Sou formado já há um tempinho, né? Já fiz 20 anos no ano passado. Não pareço, mas, né? Tenho mestrado e doutorado em São José, né? Tem muitos professores aqui que têm a pós-graduação em São José, então a gente já é amigo de longa data. Eu sou funcionário de 2 prefeituras, uma delas em São Paulo com a Samanta, né? E eu sou funcionário da prefeitura de Suzano, eu moro em Suzano, né? A gente tem a empresa CD Concursos. Um dos livros que a gente teve a oportunidade de, junto com o professor Sato, fazer é o livro 10.000 questões para concurso de odontologia, né? Então eu brinco que eu sou pior do que o pai do Cris, né? Eu tenho 5 empregos, né, na verdade. Prefeitura de São Paulo, Suzano, Secar Estomatologia, Brás Cubas e a CD Concursos, né? Essas medicações, quando vocês fizerem a anamnese do paciente, então já deixei bem claro aqui, nem todo medicamento para osteoporose ou osteopenia causa osteonecrose dos maxilares, tá? Então tem que se questionar, que tipo de medicamento? Qual o medicamento que a senhora toma? Qual o medicamento que você toma? É todo dia? É uma vez por semana? É uma medicação injetável? Não é? As medicações, essas comuns que são tomadas, o cálcio e a vitamina D, essas não têm um perigo em relação à osteonecrose, tá? E a mídia já tem mostrado, né, para a população, os programas de bem-estar, que esses medicamentos podem, né, medicamentos contra a osteoporose, podem provocar necrose dos ossos maxilares. Então, a mídia já tem mostrado, isso é muito importante, porque quanto mais a população tem informação, mais a gente vai ter que estudar e mais a gente tem que mostrar, né, as nossas caras. Eu sempre falo para as pessoas isso. A odonto tem que mostrar que faz um serviço e tem conhecimento. E esse é um artigo que a gente publicou, né, no final de 2018. Né, e o primeiro autor desse artigo, o Marco Vinícius, de Sales Lima, na verdade é um aluno de graduação. Ele é aluno lá da Unital, lá de Taubaté, onde o professor Luiz Felipe dá aula, e ele, junto com a gente, escreveu esse artigo e foi publicado numa revista internacional. Então, a gente gosta bastante dessa interação, né, entre aluno e professor, justamente para fazer esses tipos de trabalho, né? Até o Gustavo aqui, eu queria dar o parabéns para ele, né? Foi premiado hoje nos trabalhos. Parabéns, Gustavo. A gente ficou contente e orgulhoso por você. E nesse caso, né, que a gente publicou no final de 2018, era um caso que eu vou mostrar as fotos para vocês, tá? Era um caso que a paciente tinha acabado de realizar uma extração. Vocês estão vendo aqui que tem uma área que não está cicatrizando, o paciente já tinha realizado a extração e estava drenando, né, ao lado de um implante. Então, é uma situação nova também que não se falava muito nos artigos. Antigamente, a gente só falava assim, vai fazer extração de um paciente que toma alendronato ou bisfosfonato, pode acontecer osteonecrose. Hoje em dia, até os casos que já foram, por exemplo, esse implante já tinha sido colocado há 7 anos. E aconteceu a osteonecrose posteriormente à colocação do implante, e não logo depois. Então, até os casos que já tem o implante colocado, se o paciente vai começar a tomar o alendronato, o bifosfonato, ele pode ter osteonecrose associada a essas medicações. Então, é para a gente ficar alerta. Quem for fazer implante tem que ficar muito alerta. Por quê? Tem que falar para o paciente. Se não colocar por escrito, num termo de consentimento livre e esclarecido, o paciente depois ele pode entrar com algum processo, porque não foi explicado. Só que se você faz um prontuário bacana, em que foi explicado, paciente, a gente vai fazer o implante, mas você tem o risco de ter osteonecrose porque você toma esse tipo de medicação. Aí você vai estar respaldado legalmente e se acontecer de um processo, você não vai ter problemas maiores, tá? Então, fiquem de olho. Mesmo paciente que tem o implante instalado, já foi feita a cirurgia, se começar a tomar o bifosfonato, os bisfosfonatos, pode vir a desenvolver osteonecrose. Então, vou mostrar esse caso só para ilustrar bem a aula,
né? Olha aqui o implante, era um implante bem longo, na região do 25, né? Foi feita a exodontia aqui, no caso do 24, e desenvolveu a osteonecrose aqui, ao lado do implante. Então, né, aqui na verdade é uma foto ainda quando tinha o dente, né, antes da exodontia, desse 24, e infelizmente depois da exodontia aconteceu uma osteonecrose nessa região. Aqui clinicamente já depois de 8 meses da remoção do implante, da exodontia, teve que remover o implante porque o implante foi perdido, ele já tinha osteointegração, já tinha reabilitação protética e mesmo assim teve que se remover o implante. É fácil remover o implante? Não, é muito mais difícil do que fazer uma exodontia, dá muito mais trabalho. E aqui só para mostrar radiograficamente, né, que depois de 8 meses não tem nenhum sinal de que pode vir a acontecer de novo uma osteonecrose no local. Então esse é um caso que a gente ilustrou, na verdade, de novo eu vou mostrar, né, o nome do artigo era um nome, não estava falando nada de bifosfonato, era uma nova classe de medicamento que chama denosumab. Darcy, como que é essa questão de denosumab? Também é utilizado ou prescrito para quem tem osteoporose. Só que essa medicação é uma medicação que é injetável. Então, outro fator que tem que ser questionado, porque essa injeção subcutânea é dada de 6 em 6 meses. Será que o paciente lembra? Que se você não apertar o paciente, não questionar a respeito da medicação, será que vai lembrar que toma uma medicação de 6 em 6 meses, uma injeção? Não lembra. Então tem que questionar, tem osteoporose? Tem. Usa medicação? Uso. Que medicação? É cálcio e vitamina D. É só isso? A senhora ou o senhor não toma uma medicação, uma injeção de 6 em 6 meses? Tem que ser bem específico. Ou não toma uma medicação que toma uma vez por semana, que é o caso do alendronato. Geralmente o paciente toma o alendronato de sódio de 70 mg uma vez por semana. Tem que questionar, porque uma vez por semana o paciente não lembra, como a gente falou. Se o paciente, a medicação que toma todo dia não lembra, imagina uma vez por semana. Imagina que toma uma vez a cada 6 meses. Não vai lembrar. Então esse denosumab é uma nova classe de medicamentos, por isso que a osteonecrose antigamente era chamada como osteonecrose associada aos bisfosfonatos dos maxilares, a osteonecrose dos maxilares associada aos bisfosfonatos. Hoje em dia não é mais só os bisfosfonatos, é a osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos, porque vários medicamentos podem estar relacionados à osteonecrose. Por que eu coloquei esse slide aqui? Vias de administração. É crucial na hora de perguntar. As medicações que são dadas de forma injetável, os bifosfonatos existem na forma medicamentos por via oral, que tomam uma vez por semana, ou medicamento que é o bifosfonato injetável. O injetável, o risco de osteonecrose é muito maior do que os casos de paciente que toma via oral. Então, na anamnese, durante as perguntas, é muito importante perguntar isso. Toma via oral ou toma injetável? Porque o injetável, o risco é muito maior do que o paciente que toma via oral. É tão grande esse risco que se o paciente vai fazer um implante, por exemplo, o paciente tem indicação de implante, porque é desdentado total ou desdentada total. É contraindicado o implante em pacientes que tomam os bifosfonatos por via intravenosa. Então essa é a primeira lição muito importante que eu queria deixar aqui para vocês. Via oral não tem risco? Tem. O risco ele é menor do que o injetável. Só que quanto mais tempo o paciente toma a medicação, então acima de 3 anos de uso do bifosfonato, e tem uma paulada de paciente que toma há mais de 3 anos, há mais de 5 anos, há mais de 10 anos inclusive, esses pacientes que tomam há mais de 3 anos, o risco aumenta significantemente. Então, além de perguntar se toma o bifosfonato, tem que perguntar quanto tempo, porque isso também vai ser muito importante. Quanto mais tempo, maior a chance de osteonecrose.
Quais são os mecanismos de ação dessa medicação? Dos bifosfonatos, do denosumab, por exemplo. Só lembrando, não é só essas medicações para osteoporose que causam osteonecrose. Tem medicações de pacientes que estão fazendo tratamento quimioterápico também que podem causar osteonecrose. Medicações que a gente chama de antiangiogênicos. O que seria medicações antiangiogênicas? Que diminui a formação de vasos sanguíneos. Então, medicações que diminuem essa formação de vasos sanguíneos podem também ocasionar osteonecrose. Então, na hora de fazer a anamnese, se o paciente está fazendo quimioterapia, também tem que perguntar qual o quimioterápico que você está tomando, porque o quimioterápico que o paciente está tomando pode causar osteonecrose também. Mecanismo de ação dessas medicações. O mecanismo mais importante, qual que é a célula do nosso organismo que reabsorve osso? Osteoclasto, né? O osteoclasto, ele é uma célula que teve origem do macrófago, e esse macrófago vira um osteoclasto quando está próximo do osso, e esse osteoclasto vai fazer a reabsorção do osso. O osteoclasto é ruim então, Darcio, porque ele vai reabsorver osso? Não, porque na medida que um osteoclasto reabsorve o osso, o osteoblasto vem no outro lado, fazendo a aposição de osso. Então o nosso osso mandibular, ele está em constante renovação, não é um osso. A gente pensa assim, osso é um tecido que não se renova, mas pelo contrário, o osso se renova dia após dia. É um tecido que está em constante renovação e remodelação. Um exemplo clássico de tratamento que depende muito do osteoclasto, qual que é? Alguém lembra? Oi? Ortodontia, é o que a Jennifer falou. Ortodontia, o que acontece? À medida que o ortodontista está fazendo a movimentação dentária, de um lado que está fazendo a pressão para movimentar o dente, por exemplo, para esse lado, nesse lado em que está fazendo a pressão, o que vai acontecer? Reabsorção do osso. Só que desse lado da raiz, o osteoblasto vai estar fazendo a posição de osso. E a movimentação ortodôntica só acontece porque o osteoclasto está fazendo esse processo. E depois o osteoblasto vai fazer isso. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, também em pacientes que tomam bifosfonato ou denosumab é uma diminuição do quê? Da velocidade do tratamento ortodôntico também. Porque a ortodontia depende dessa célula. Se essa célula não está funcionando de maneira assim 100%, o tratamento também não vai andar na velocidade 10, vai andar na velocidade 4, sei lá. Né? Então para vocês entenderem que esse entendimento, a gente sempre fica pensando, né? Nossa, professor, por que eu tive patologia? Até o pessoal fica falando, você é muito chato, professor, porque você só fica perguntando, por quê? Por quê? É justamente para mostrar o entendimento, esse entendimento básico. Né? O que diferencia, então, o que eu estava falando para vocês? O dentista médio do dentista bom é saber o que você está fazendo. Então, eu estou fazendo ortodontia, eu sei que lá onde está fazendo pressão, o osteoclasto está funcionando. E aonde não está acontecendo pressão do outro lado da raiz, o osteoblasto está lá fazendo a posição de matriz óssea. Então, por isso que vocês tiveram patologia, por isso que vocês tiveram histologia, por isso que vocês estudaram o primeiro e segundo ano, né? Aquelas matérias que todo mundo fala, nossa, é um saco, é muito chato. É justamente para vocês entenderem o mecanismo que está acontecendo lá na microscopia. Além do osteoclasto, então, o bifosfonato e o denosumab, ele para a ação do osteoclasto. Então, o osteoclasto não vai ficar reabsorvendo tanto osso quanto ele reabsorveria normalmente. O que acontece mais? Uma diminuição da angiogênese, então uma diminuição da formação de vasos. Então, o que é um osso mais sadio, mais vivo? Um osso que tem bastante vaso ou que tem pouco vaso? Mais ou menos, na verdade, mais vaso. Por quê? Só vai chegar nutrientes para nutrir aquelas células do osso aonde tem vaso. Quanto menos vaso tiver, menos chega tanto nutrientes quanto oxigênio. Então, num osso de um paciente que toma tanto bifosfonato quanto denosumab, não acontece muito isso, mas uma medicação quimioterápica, um antiangiogênico, vai diminuir a irrigação desse osso. Se diminui a irrigação desse osso,
além de mais sadio, menos sadio, que é um osso menos irrigado, o que acontece no vaso sanguíneo? O que passa no meio do vaso sanguíneo? Célula sanguínea, é óbvio, né? Mas que tipo? Hemácia é os glóbulos vermelhos. Mas só a hemácia que passa? O que mais? Glóbulos brancos. E os glóbulos brancos são responsáveis por quê? Defesa. Então um osso que tem menos vascularização, ele tem menos defesa. Então o que acontece? Se penetrar uma bactéria naquele osso, esse osso vai ser um osso mais frágil contra a infecção. Então, mais um outro fator, um osso menos irrigado tem menos defesa contra agentes patogênicos, que é um terceiro fator relacionado à osteonecrose. Então, tem que ter bactéria para acontecer a osteonecrose. Então, por que acontece a osteonecrose mais, por exemplo, na extração do que no implante? Porque geralmente quando a gente vai fazer uma extração, o que acontece? O dente já não está todo fudido mesmo, cheio, infectado, cheio de bactéria. E é o que a gente não faz quando, por exemplo, vai fazer implante. Implante a gente usa um campo estéril, a gente vai fazer irrigação, a gente vai usar um implante estéril, não é verdade? Agora, numa exo, a raiz já está comprometida em termos de infecção, já existe uma infecção muito grande. Então, é muito mais comum uma osteonecrose após uma extração do que após um implante. Tá? Então, esse é um outro detalhe importante. E além disso, os bifosfonatos também agem em tecido célula epitelial, chamadas queratinócitos.